Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Vamos dar início a essa aula com oração. Coloquem-se em pé para nós orarmos nesse instante. Pedimos a bênção do Senhor sobre o nosso estudo. Oremos. Pai, nós te damos graças, Senhor, louvamos e engrandecemos o teu nome nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha nos auxiliar a aprender a tua santa palavra e podermos praticar a mensagem que vem do conhecimento da sua palavra, Senhor. Senhor, ajuda-nos que com simplicidade e com humildade nós possamos olhar, ó Deus, para a Escritura, procurando entendê-la, procurando, Senhor, nos empenhar em praticá-la. Essa é a nossa oração, Pai, é o nosso pedido, dirigimos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. As crianças podem ir com a tia Gerane. Pode sentar-se, irmãos. Hoje nós vamos fazer então a lição 4 aqui da revista sobre o Apocalipse. Vamos estudar sobre os cavaleiros do Apocalipse. Só antes da gente dar início à lição de hoje, vamos dar uma lembrada do que é que nós vimos, né? Semana passada, capítulos 4, a visão do trono de Deus, capítulo 5, a visão do rolo do livro. Inclusive, deixa eu pegar o rolo do livro aqui. Então nós vimos a visão do trono de Deus e na sala do trono de Deus haviam seres angélicos que assistem diante de Deus. Quais são? 4 seres viventes, né? Um tem cabeça de leão, o outro tem cabeça de boi, o outro tem rosto de homem e o outro tem cabeça de águia. Tá? E eles simbolizam o domínio de Deus sobre toda a criação. Eles adorando a Deus simbolizam a criação adorando a Deus, e eles estarem diante do trono significa o domínio de Deus sobre toda a criação. É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a criação geme esperando o dia que há de se manifestar os filhos de Deus. Então a redenção final da humanidade, a ressurreição dos mortos, a consumação dos séculos, ela não é aguardada só por nós que somos os filhos de Deus que esperamos a vida eterna. Ela é aguardada também pela criação, porque a criação foi feita perfeita no Éden, né, lá no princípio, e foi posta sob os cuidados do homem. Deus disse ao homem assim: Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e disse: multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-a, administrem a terra. E quando o homem pecou, ele falhou nisso, né? Então hoje, malemar, a gente consegue domesticar gato, cachorro, galinha e boi. E olha lá quando o boi me vem que dá uma... Mas ninguém vai domesticar leão, nem onça, né? Então o homem perdeu o domínio pleno que ele tinha sobre a criação, mas não perdeu todo o domínio, porque a imagem de Deus permanece no homem, mesmo que distorcida por causa do pecado. Mas, então, os 4 seres viventes simbolizam esse domínio, essa perfeição e a expectação que a criação tem da redenção. 24 anciãos, nós também falamos que não são 24 homens, são 24 seres angélicos, 24 anjos, que simbolizam as duas alianças, o Antigo e o Novo Testamento. Simbolizam os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. E aí nós comentamos, o Caio fez uma pergunta, né? Não confundam 12 filhos de Jacó com 12 tribos de Israel, porque a contagem dos filhos de Jacó é uma e as contagens das tribos de Israel é outra. Nos filhos de Jacó são os 12 filhos que ele gerou. As 12 tribos saem Levi, que não tinha território, sai José e entram no lugar delas duas Manassés e Efraim, que são 2 netos
de Jacó, filhos de José. Então não pode confundir. Ele simboliza os 12 patriarcas, não as 12 tribos. E 12 apóstolos de Jesus. Aí nós dissemos, simbolizam por quê? Porque o próprio João ainda estava vivo vendo as visões. Então não poderia ser os 12 apóstolos um desses 24 anciãos. E milhares de milhões de anjos que também assistem diante de Deus e que cantam dia e noite sem cessar. No capítulo 5 nós vimos a visão do rolo de livro. Aí eu fiz uma réplica do rolo de livro aqui para vocês verem que livro naquela época não era isso aqui. Não era um livro encadernado de páginas, era um rolo de livro, né? Nós vimos que o texto diz que o rolo estava escrito por dentro e por fora. Isso é algo incomum. Naquela época o pessoal escrevia por dentro, porque quem vai ler a mensagem é só quem pode desatar os selos, ok? Mas esse, por dentro e por fora, significa a grandeza da mensagem, e grande que é a mensagem, que o livro só por dentro não pode conter. Então ele está escrito por dentro e por fora, e ele era selado, né, com 7 selos. Esses selos eram uma gota de cera que era pingada na borda do livro, e era carimbado com um anel de um rei, de uma autoridade. Só quem podia desatar, quebrar esse selo de cera, esse lacre de cera e abrir a mensagem, era o destinatário. Então, na visão do rolo de livro, o anjo pergunta para João: quem é digno de desatar os selos e abrir o livro? E aí, ninguém achava-se digno e João chorou. E o anjo diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de desatar os selos. E quando João vira-se para ver o leão da tribo de Judá, ele vê um cordeiro degolado. Então Jesus é o leão que venceu como cordeiro, ok? E aí o cordeiro, sim, o rolo está na mão daquele que está sentado sobre o trono, do Pai. O cordeiro toma da mão do Pai o rolo. E agora o que nós vamos começar a ver a partir de hoje é o desatar desses selos. Aí nós fizemos um comentário, né? O rolo, o Apocalipse, a revelação, é aquilo que os selos mostram, ou a revelação está dentro do rolo quando todos os selos forem tirados? Então eu sigo uma linha de entender que a revelação está dentro do rolo e que o que os selos revelam são as preliminares desses eventos que estão dentro do rolo. O rolo, então, a mensagem do rolo é a consumação do reino de Deus. Essa é a revelação final, cabal, definitiva. E o desatar dos selos revelam visões que acontecerão, que precederão a consumação do reino de Deus. Hoje nós vamos ler um trechinho bem curto do capítulo 6 de Apocalipse, e em seguida eu vou ler com vocês um trecho do sermão profético lá em Mateus 24, tá bom? Quando Jesus fala um pouco também a respeito da consumação dos séculos. Então, um rolo com 7 selos, isso significa um rolo completamente oculto ao conhecimento do homem. 7 completo, e selo significa fechado, que só o cordeiro é digno de abrir. E Jesus é o leão que venceu como cordeiro, tá? O cordeiro de Deus, isso significa a morte com que ele morreu. Depois nós também vimos na visão o significado dos 7 chifres, dos 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus por toda a terra, que são aqueles atributos divinos que Jesus também possui, que é a onipotência, chifre fala de poder, a onisciência, os olhos falam do conhecimento, e o texto diz que os olhos também são os 7 Espíritos e estão por toda a terra. Isso também significa onipresença, indicando que o Cordeiro está em todo lugar, vê todas as coisas e tem todo o poder. Bacana? Então, a lição de hoje aí é a lição, não sei se escrever 4 ali, mas é 4, os 4 cavaleiros. Ok? As perguntas já estão aí, se vocês quiserem ao longo da aula copiando elas. E nós vamos fazer uma encenação aqui. Quando nós formos estudando, eu vou arrancando os selinhos aqui, que simbolizam os 7 selos, e nós vamos acompanhando aí como que foi esse desatar de selos que João presenciou. Lá na revista, lá, irmãos, então, abram aí,
na página 24, lição número 4. O texto é Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Quem pode ler para nós, por favor? Apocalipse 6, de 1 a 8. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando vi o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das pedras da terra. Ok, então vocês veem, a abertura dos 4 primeiros selos é visto numa só visão, de uma só vez. Lá no versículo 1, depois no versículo 3 e no versículo 7, no versículo 3, 1, 3, 5 e 7, a cada vez que o cordeiro abre o selo, João ouve uma voz dizendo: Vem! E aqui existe uma discussão. Quem vem? Então algumas pessoas interpretam que o anjo está dizendo, o ser vivente está dizendo para o João vir ver o que vai acontecer. Inclusive algumas traduções até dizem: vem e vê, porque eles interpretam que o ser vivente está dizendo para o João vir ver o que vai acontecer. Outras pessoas vão dizer que esse vem refere-se a um chamado da redenção, como lá no Apocalipse 21, depois diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Essa segunda interpretação é a menos provável, ok? E uma terceira interpretação, uma terceira possibilidade é que esse vem seja o ser vivente dizendo para o cavaleiro: vem, ou seja, permitindo que o cavaleiro, que o seu cavalo venha trazer aquilo que a visão mostra depois, tá bom? Então agora abre lá em Mateus capítulo 24, sem perder o texto de Apocalipse, tá? Nós vamos voltar nele durante a exposição da lição na revista, mas pula lá para Mateus capítulo 24, nós vamos ler aqui o sermão profético. Nós vamos lê-lo até o versículo 14, e depois eu vou dar uma breve explicação de como funciona a estrutura do sermão profético, tá bom? Está todo mundo me ouvindo bem, hein? Então vamos lá. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Claro que o sermão profético não acaba aqui, tá, irmãos? Depois segue-se. Mas o que eu quero destacar para vocês, a passagem narra o quê? Jesus e os discípulos no templo, e os discípulos, como diz o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, dizem assim, olha mestre, que pedras, olha que construção. E Jesus diz assim, vocês estão vendo isso? Na verdade não ficará pedra sobre pedra nessa construção. E aí os discípulos relacionaram essa afirmação de Jesus, os discípulos relacionaram a afirmação de Jesus de que o templo seria destruído com a vinda e o fim do mundo. Então os discípulos interrogam Jesus a respeito de 3 eventos: quando o templo vai ser destruído, quando Jesus vai vir e quando vai ser a consumação dos séculos. Os discípulos cuidavam que essas 3 coisas aconteceriam juntas. E Jesus responde a eles as 3 perguntas. Só que as 3 coisas não acontecem juntas. A destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos uns 40 anos depois desse evento aqui, de Jesus ter sido crucificado. Então, no ano 70 o templo foi destruído. Jesus vai vir, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, ele próprio fala isso no sermão profético, mas ainda não é o fim. Jesus vai vir, vai inaugurar o reino milenar dele, e depois do milênio, então, o fim do mundo. Mas Jesus, no sermão profético, responde as 3 coisas. E nós precisamos, na leitura do sermão profético, identificar o que Jesus está se referindo. Está se referindo à destruição do templo? Está se referindo à vinda dele? Está se referindo ao fim do mundo, à consumação dos séculos? Então veja, essa primeira parte que nós lemos, Jesus está se referindo à vinda dele. Depois ele segue narrando para os discípulos, a partir do versículo 15, ele narra, a partir do versículo 15 até o versículo 22, ele narra a destruição de Jerusalém. Ele vai falar da abominação da desolação estar no lugar santo. Isso é uma profecia que o profeta Daniel profetizou acerca de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era um dominador dos macedônios que conquistou Jerusalém, destruiu o templo e sacrificou um porco no altar do Senhor. Por isso que chama-se abominação, porque para os judeus era abominável comer carne de porco, né? E o Antíoco Epifânio manda que se ofereçam sacrifícios de porcos no altar do templo de Deus. Porém, isso já tinha acontecido uns 400 anos antes de Cristo, a abominação da desolação. Porém, Jesus relaciona isso à destruição do templo no ano 70, quando o general Tito de Roma invade Jerusalém, destrói Jerusalém e o templo. Tanto é que o templo hoje não existe, né? Hoje só existe o Muro das Lamentações lá, que em cima de onde era o templo existe hoje a Mesquita de Omar, o Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana. Porém, Paulo relaciona isso à vinda do anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que quando o homem do pecado
o filho da iniquidade, que odeia tudo que se chama Deus, quiser ser adorado como Deus, então é o fim do mundo. Então vocês vejam, as visões escatológicas não são um relógio, um cronograma dos acontecimentos do fim do mundo. Isso, depois isso, depois isso. Presta atenção nessa parte. São repetições cíclicas de eventos semelhantes. Antíoco Epifânio era a abominação da desolação, 400 anos antes de Cristo. Tito de Roma era a abominação da desolação no ano 70. E o anticristo é a abominação da desolação durante a grande tribulação. Então preste atenção nisso. Existem ciclos em que homens se fazem abomináveis por perseguirem o povo de Deus e por profanarem o culto a Deus. Certo? Então vamos ver o que isso que Jesus disse a respeito da sua vinda. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Calma, ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas são só o princípio das dores. Vos entregarão, matar-vos-ão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, muitos abandonarão a fé, e o amor se esfriará. Mas quem perseverar durante esse tempo de perseguição e de escândalo será salvo. E este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Vamos lá então para a revista. E volta lá para o texto de Apocalipse, nós acompanharmos os cavaleiros e o que eles têm a ver com o sermão profético. Então vamos lá, na revista, página 24, motivação. Os 4 primeiros selos estão estruturalmente relacionados, ou seja, os 4 primeiros selos têm relação uns com os outros diretamente. São 4 assustadores cavaleiros montados em cavalos ainda mais assustadores. Estes talvez formem a imagem mais conhecida do Apocalipse, muito popular em livros e filmes, principalmente filmes de suspense ou terror. Nos filmes eles aparecem mais para assustar do que para qualquer outra coisa, mas é claro que os filmes não formam uma boa fonte de interpretação para o Apocalipse. Como entender a mensagem que o Apocalipse quer comunicar por meio dos 4 cavaleiros? Primeira coisa que nós temos que entender: os cavaleiros não são pessoas. Alguns vão dizer assim: o cavaleiro branco é o anticristo, o cavaleiro vermelho isso, o preto aquilo, o amarelo aquilo outro. Primeira coisa que a gente tem que entender: os cavaleiros não são pessoas, os cavaleiros são uma visão. Então os cavaleiros têm um significado. O que interessa para nós é o significado dos cavaleiros e não quem eles são, porque eles não são ninguém de fato. Não é alguém que vai vir para a terra, alguém que vai fazer algo, mas é o que eles representam, que acontecimento eles representam. Então, quando Jesus rompia cada um dos 4 primeiros selos, né? Ainda bem que eu tenho muita habilidade aqui. Quando cada um dos 4 primeiros selos, tem um pincelinho aqui, era rompido, um dos 4 seres viventes, vamos ver, 4 selos, 4 seres viventes, cada ser vivente, e a gente imagina pela sua ordem: leão, boi, homem e águia, dizia: vem, como se o cavaleiro estivesse dentro de um estábulo, e quando o ser vivente dissesse vem, a porta do estábulo abre e o cavaleiro sai. E aí, deixa eu aqui, já que eu não sou cordeiro, eu apanho um pouco para arrancar esse negocinho aqui, né? Quando o segundo selo, o segundo ser vivente dizia vem, e o segundo cavaleiro saía do seu estábulo. Assim o terceiro e o quarto. Agora só faltam 3 selos, 4 já foram desatados. E aí nós vamos ver a visão e o que ela significa. Tudo bem? Então é importante a gente entender que o que João viu é carregado de muita imagem. Ele via o rolo na mão do cordeiro, o selo sendo desatado, o ser vivente se levantava e dizia vem. Vamos imaginar que um estábulo no céu se abria e o cavaleiro vinha e ele trazia algo, e esse algo é o que nós queremos aprender.
Exposição bíblica. Com isso em mente, então, que os cavaleiros não são para tocar terror, eles têm um significado de mensagem. Perguntamos-nos novamente, qual o significado dos 4 primeiros selos, ou seja, dos 4 cavaleiros? Eles representam sinais escatológicos. Quando Jesus passou pelo templo de Jerusalém, seus discípulos ficaram admirados com a sua imponência. Acabamos de ler, né? Mateus 24. Ao perceber isso, Jesus os avisou que daquele lugar não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Os discípulos relacionaram a profecia da queda do templo, feita por Jesus, com a sua volta gloriosa e logo perguntaram: quando isso acontecerá? A destruição do templo. E que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, eles perguntaram 3 coisas: quando será destruído o templo? E que sinais haverá da vinda de Jesus? E que sinais haverá do fim do mundo? A resposta de Jesus está registrada nos Evangelhos por meio daquilo que conhecemos como sermão profético. Mateus 24 e 25, Lucas 21 e Marcos 13. O conteúdo desse sermão é uma série de sinais que se manifestariam na história da humanidade para indicar que os seguidores de Jesus no tempo do seu retorno glorioso. Para indicar aos seguidores de Jesus o tempo do seu retorno glorioso. No sermão profético, encontramos sinais proféticos. Eles aparecem não só nos evangelhos. Os judeus conheciam o conceito de sinais proféticos há muito tempo. Eles podem ser vistos, por exemplo, em Daniel 12 e em 2 Tessalonicenses 2. Foi o que eu disse para vocês. A profecia de Jesus a respeito da destruição do templo, ela é uma repetição cíclica da profecia de Daniel sobre a destruição do templo. É assim, irmãos, vamos lá, só para vocês entenderem. Eu estou falando uma coisa que na minha cabeça está bastante clara. Salomão construiu um templo, ok? Salomão construiu um templo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e tocou fogo nesse templo e saqueou todos os utensílios: prato, copo, garfo, de ouro, de bronze, de prata, todos os utensílios. O menorá, que é o candelabro, a pia de bronze, a mesa de ouro, o altar de ouro, etc, etc. Inclusive a Arca da Aliança. Nabucodonosor entrou lá e levou tudo embora e pôs fogo no templo. O primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído. O povo é levado cativo para a Babilônia. O neto do Nabucodonosor, uma noite, pede para que os seus servos entrem nos depósitos e peguem um copo do templo de Jerusalém que ele queria beber. Uma festa com os copos do templo de Jerusalém. No dia em que ele faz isso, ele tem uma visão perturbadora. Uma mão misteriosa escreve na parede: Menê, menê, tekel, farsim. E ele fica aterrorizado, até arrepia. E ele manda chamar o Daniel. Até arrepia essas coisas doidas. O Daniel chega e fala assim: o significado da escrita na parede é: o seu templo está cortado, o seu reino será dividido. Naquela mesma noite, os medo-persas mataram o rei Nabopolassar, que era o neto do Nabucodonosor, e conquistaram a Babilônia. Quando o Daniel foi primeiro-ministro tanto do Império Babilônico como do Império Medo-Persa, ele escreveu as profecias a respeito da reconstrução do templo, aquilo que a gente chama de 70 semanas de Daniel. Ele disse que depois de um certo período de tempo simbólico, não vamos entrar na exposição de Daniel aqui, que é tão complexa quanto o do Apocalipse, mas que depois de certo tempo, o Dario, ou era o Ciro? Agora eu confundi. Ciro, o servo do Senhor, ordenaria a reconstrução do templo. Vocês têm que ter uma ideia que isso Daniel profetizou uns 150 anos antes do rei Ciro existir. Então ele não tinha nem como saber que existia um Ciro e nem que esse Ciro ia ser rei da Medo-Persa. Depois desse tempo, então, o profeta Neemias era copeiro do rei. E nesse tempo ele recebe cartas dizendo que Jerusalém estava completamente destruída, a sua muralha e o templo. E ele pede autorização ao rei da Medo-Persa para enviar homens e ir reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias vai para a reconstrução do muro. Depois o sacerdote Esdras também volta para
Jerusalém. Nesse tempo, o príncipe Zorobabel, que é o descendente direto do rei Davi, neto do neto, tataraneto do rei Davi, e também é um ancestral de Jesus, ele era o príncipe Zorobabel. Ele é mandado para Jerusalém e ele ordena a reconstrução do templo, que foi destruído por Nabucodonosor. Então, o segundo templo chama-se Templo de Zorobabel. Esse templo foi destruído quando Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém e sacrificou o porco no altar do templo. Segundo templo, a segunda destruição. Nesse período dos evangelhos, 400 anos depois, portanto, da destruição do segundo templo, o rei Herodes tinha ordenado a construção de outro templo, que é chamado de Templo de Herodes. Os judeus não consideram esse templo como o terceiro templo. Eles esperam que vai haver uma reconstrução ainda do templo e que esse próximo templo vai ser o terceiro. Mas nós já sabemos que o terceiro foi o templo de Herodes. O próximo, se for construído, isso é um outro papo, seria o quarto. Esse templo de Herodes é o templo dos dias de Jesus. Ele era maior do que o de Salomão e maior do que o de Zorobabel. Esse terceiro templo é aquele que os discípulos disseram: olha, mestre, que pedras, que bonito. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse terceiro templo foi derrubado no ano 70. Então, só para vocês entenderem, quando eu disser assim, a destruição do primeiro templo é o templo de Salomão por Nabucodonosor. Destruição do segundo templo, templo de Zorobabel, destruído por Antíoco Epifânio. E a destruição do terceiro templo, templo de Herodes, destruído pelo general Tito de Roma. Tá bom? Então, os judeus conheciam bem esses sinais. Daniel fala da destruição do templo de Zorobabel, e Tessalonicenses fala do anticristo, a última abominação da desolação, o homem da iniquidade. Então você vê como que essa repetição é cíclica: Nabucodonosor, Antíoco Epifânio, Tito e o anticristo escatológico, que é do que se refere segundo Tessalonicenses 2. Nem todos os textos falam dos mesmos sinais. Paulo não registra todos, nem tampouco Daniel. Isso indica que a função dos sinais é servir de parâmetro para a importante questão de quando Deus promoverá sua última intervenção na história. Okay? Não é difícil perceber assim que também o Apocalipse, por meio dos selos, fala de sinais, mas os relaciona sistematicamente, mas não os relaciona sistematicamente, nem em ordem cronológica. Não é essa a função dos sinais proféticos na Escritura. Então, os 4 cavaleiros não são 4 eventos, um depois do outro. Eles não estão postos em ordem. Quebrou o primeiro selo, veio o primeiro cavaleiro, o segundo veio o segundo, terceiro, quarto. Isso vai acontecer em ordem cronológica. É muito comum as pessoas, quando se questionam a respeito do Apocalipse, perguntarem o seguinte: pastor, quantos cavaleiros já vieram? A resposta é: todos. E nós vamos ver por que todos já vieram. Já vieram todos e vão vir ainda muitas vezes. Tá ok? Em Mateus 24, quando um sinal aparece, Jesus alerta que isso ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. É apenas o princípio das dores. A expressão princípio das dores é muito importante. Ela esclarece a função e a estrutura dos sinais. Em vários lugares na Bíblia, o final dos tempos e a intervenção final de Deus é explicada por meio de uma mulher grávida e as dores de parto. Então, a expressão que Jesus usou lá para os discípulos, ouvireis de guerras e rumores de guerras, cautelai-vos, não é o fim, haverá fome, peste e terremotos em todos os lugares, mas é o princípio das dores. É mesmo que Jesus esteja assim: acontecerá essas coisas, assim, assado, não é o fim, depois pestes, fome. Isso são só as contrações do parto. As contrações do parto são as dores que antecedem o nascimento da criança. Dessa maneira, esses eventos, guerras, rumores de guerras, fome, peste e terremotos, são eventos que antecedem o fim do mundo. Okay? São dores do parto.
A dor do parto significa que uma criança está para nascer. Quando uma mulher está em trabalho de parto, ela sente dores que lhe servem de sinal de que o nascimento do bebê está perto de ocorrer. Essa imagem foi usada para descrever a volta de Jesus antes de seu retorno. Dores de parto que abaterão sobre a humanidade para indicar que sua volta está se aproximando. Então, a mulher tem um período de gestação lá de 9 meses, né? E ela não passa 9 meses tendo dores, salvo raras exceções para alguma gravidez, né? Complicada. Mas é natural que 8 meses da gravidez a mulher só sinta a barriga crescer, né? E depois da penúltima e última semana, então começam dores cada vez mais longas, a princípio longas e leves, e depois essas dores vão ficando mais curtas e intensas, até que nos minutos finais do parto essas dores são profundas e são curtas, de minuto a minuto, vai sentindo dores e dores até o nascimento. Então você vê, vai tendo esse espaçamento, dores, espaço longo de tempo, dor, espaço longo de tempo, dor, às vésperas, dor, horas, dor, e durante o trabalho do parto, dor, minutos, dor, até o nascimento, né? Homens vão nunca saber o que é isso, as mulheres aí que já são mães sabem, vocês quase sabem o que é um homem tendo gripe, mas tudo bem. Os sinais proféticos são como dores de partos em dois sentidos. As dores de partos funcionam como um relógio, quanto mais perto a criança nascer, maiores são as dores, e quanto mais perto de nascer, menores os intervalos entre uma dor e outra. De forma semelhante, os sinais proféticos é um tipo de dor que se repete durante o período das dores de parto sobre a humanidade, em intensidade cada vez maior e intervalos cada vez menores. Podemos aplicar a imagem das dores de partos a todos os sinais do sermão profético. Todos se manifestam desde aquela época e existirão até a volta de Jesus, num movimento crescente de intensidade. Podemos igualmente aplicar a imagem das dores de partos a Apocalipse 6, de 1 a 8, os 4 cavaleiros, os sinais que aparecem nos primeiros selos. Olhemos para o primeiro selo, um cavalo branco com uma pessoa armada de arco sobre ele, que recebe uma coroa e sai para vencer. Não é um cavalo de verdade, ou mesmo um cavaleiro de verdade, com uma coroa e um arco de verdade. São símbolos de uma realidade espiritual. Alguns comentaristas desse texto acham que o cavalo, por ser branco, representava a pureza, mas a cor branca no mundo antigo não significa necessariamente pureza, ela significa conquista. A vestimenta branca é um símbolo de vitória e de conquista. O cavalo branco não é um cavalo puro somente porque é branco, ele representa algum tipo de conquista. Isso é reforçado pelo arco e flecha que carrega, ou mesmo pelo seu propósito, ele sai para vencer. Como os 3 seguintes representam coisas evidentemente negativas, eu aqui no caso o pastor que é autor, o primeiro cavalo da mesma maneira. Ele não representa então Jesus Cristo, ele representa a sede de conquista que habita as nações e os povos. O primeiro selo, o cavalo branco com seu cavaleiro, fala da ambição da conquista como um sinal profético. Então, eu não posso deixar de falar aqui para vocês também o seguinte: essa interpretação que o pastor Walter dá não é unânime, não é todo mundo que concorda com ele. Existem 3 possibilidades. Primeiro, que o cavalo branco, pelo seu cavaleiro estar de branco, seja o anticristo, porque o anticristo quer fazer passar-se por Jesus. Seria a primeira interpretação. A segunda, que o cavalo branco é a ambição dos homens por conquista, é a linha que o pastor Walter segue. E a terceira é que o cavalo branco seja Jesus, ok? Então, Jesus seria esse cavaleiro que vem, o primeiro cavaleiro que vem no cavalo branco. O segundo cavalo é o vermelho, montado por um cavaleiro portador de uma espada. Ele recebeu a missão de tirar a paz da terra
para que as pessoas matassem umas às outras. A passagem do primeiro cavalo para o segundo é quase natural. A conquista leva à espada, a guerra, a violência. Se o primeiro representa a sede de conquista, o segundo cavalo indica guerra de uma maneira geral. A espada simboliza a guerra em diversas culturas. Ver alguém com uma espada na mão provoca em nossa mente imagens de violência. A espada tira a paz. É difícil ter paz no meio de pessoas armadas com espadas. Não dá para promover a paz com uma espada na mão. O segundo cavalo indica que a guerra é um sinal profético. Desde a época de Jesus, ela invade a experiência de homens e mulheres e continuará a invadir de uma forma crescente e contínua até a segunda vinda. A cada geração, as guerras são maiores e intervalos cada vez menores. Então, Mateus 24:6, Jesus dizendo: guerras e rumores de guerras. Então, na antiguidade, irmãos, quando havia uma guerra, era uma guerra local. Uma aldeia contra outra aldeia, um povo contra outro povo. Nós vimos na nossa história recente, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram guerras de proporções enormes. A Primeira Grande Guerra, em 1912, é isso? 14? Em 1914, ela envolveu vários países da Europa continental. Já não foi uma guerra de reinos, mas foi uma guerra continental. A Segunda Grande Guerra, em 1940, terminando em 1945, acho que é 38 a 45, né? Ela já foi uma guerra mundial, porque além das potências da Europa, ela envolveu Japão, os Estados Unidos e muitos países que eram colônias das potências europeias, no norte da África e na Micronésia, né, aquelas ilhas do Pacífico, também foram envolvidas na guerra. Agora você imagina hoje, se houvesse uma guerra de proporções globais. O mundo árabe lá, os Irã, os Estados Islâmicos decidissem promover uma guerra, ok? Por exemplo, os Estados Unidos promoveu uma intervenção na Venezuela, a Rússia tomasse as dores do Nicolás Maduro para auxiliar, né? Brasil aqui vizinho da coisa, não pode ficar de braços cruzados. Então você imagina, hoje em dia, uma guerra de proporções globais, não locais, globais, seria muito mais catastrófica do que qualquer guerra já foi, ok? Então isso é importante, Jesus falando guerras e rumores de guerra. Esse é o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho. Então você vê como não é um evento cronológico. Por quê? Porque essas guerras acontecem desde sempre, só que elas são cada vez maiores, uma guerra maior do que a anterior, promovendo mais destruição e intervalos de tempo cada vez menores. Tá? A gente pensa que porque a Segunda Guerra acabou lá em 1945, que não houve mais guerra no mundo, mas isso é uma ilusão, né? Depois teve a Guerra do Vietnã, depois a Guerra do Golfo entre os Estados Unidos e o Iraque, depois houve outra Guerra do Golfo dos Estados Unidos e Iraque, bem recentemente agora, ok? Agora existe guerras civis no Oriente Médio lá, as questões da Síria, Irã, Iraque, do Estado Islâmico. Então, as guerras nunca pararam, sempre há guerras, e cada vez em espaço de tempo menores umas das outras, e cada vez com mais poder destrutivo. O terceiro selo é um cavalo preto, cujo cavaleiro carrega uma balança. Irmãos, muitas pessoas pensam que balança é símbolo de justiça, né? Porque a justiça tem uma venda no olho e uma balança na mão, mas não. No mundo bíblico, balança é símbolo de comércio, tá? Você pesava o arroz de um lado, com as moedas do outro, e você vendia, né, o peso da balança. Balança é símbolo de comércio e não de justiça nesse contexto. A imagem ainda representa uma cena de comércio com o custo da cevada, do azeite e do vinho cada vez maiores. Elas representam gêneros alimentícios. Esse negócio de trigo e cevada é comida para gente simples, gente pobre em contexto de carestia, em contexto de pobreza econômica e crise financeira. Uma medida de trigo era o consumo de uma pessoa durante o dia. Na visão do terceiro selo, uma pessoa tinha que trabalhar um tempão para conseguir comprar comida para um único dia. É um tempo de carestia, de fome, coisas que acompanham a humanidade com a sua sede de conquista e guerras contínuas. Em tempos de conflito, as coisas são muito caras. Em situação de guerra, falta comida, não porque ela não existe, mas porque a comida não chega ao alcance das pessoas. Quem tem, não quer compartilhar com mais ninguém. O terceiro selo, o cavalo preto, representa a fome hoje, tá, irmão?
A fome no passado e hoje é a fome também. Como sinal profético, ela acompanha a humanidade há muito tempo, mas no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ela crescerá continuamente. Quanto mais perto do retorno de Cristo, maiores serão as carências físicas e sociais das pessoas em espaços de acentuação cada vez menores. E alguém vai dizer assim, pastor, mas isso não tem lógica, porque hoje a produção alimentícia é muito maior. Hoje em dia, os métodos de produção de gado, de criação de gado, de produção de agricultura são muito mais sofisticados. O agronegócio tomou proporções industriais, verdade. Mas será que essa carência de fome é porque não vai ter comida? Lá na frente o Apocalipse vai dizer que quem não adora a primeira besta não pode comprar nem vender. Então, não é que vai faltar comida, não é que vai haver fome por falta de alimento, mas por racionamento do alimento. Para você ter direito ao mínimo do mínimo com dignidade, você precisa adorar aquele que te governa. Ok? O quarto cavalo é chamado de morte e inferno. Ele tem poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fogo, com peste e com feras da terra. É preciso prestar atenção à expressão, foi-lhe dado poder para matar, que também aparece para falar dos demais cavalos. Isso indica que eles não agem livremente, autonomamente. Quem conduz a história da humanidade ainda é a pessoa de Deus. Cada cavalo é um desastre sobre a humanidade, mas eles não indicam que Deus perdeu o controle sobre a história. Ele ainda a conduz de forma perfeita na direção da Nova Jerusalém. O quarto cavalo representa a morte e forma uma lógica terrível na sequência dos cavalos. Conquista que gera guerras, que gera fome, que gera morte. Ok? É uma coisa interessante que para nós está dizendo que o quarto cavalo é amarelo, né? Mas no original a palavra que é usada aqui é verde. A visão que o João teve, ele viu um cavalo verde. Mas é que o cavalo verde para nós seria o cavalo baio, que é o cavalo amarelo, né? O cavalo castanho. Mas na visão ele viu um cavalo verde. A palavra que é traduzida para nós em cor amarela é verde. Ok? Então você veja bem. Quem é que diz para os cavaleiros, venham, e eles saem do estábulo? Não são os quatro seres viventes? Eles não estão diante do trono de Deus? Então esses cavalos, da visão, hein? Não são cavalos de verdade. Esses cavalos estavam no estábulo aonde? No céu. Então esses cavalos são de quem? De Deus. E não é Deus que por meio da sua soberania conduz a história da humanidade para que essas dores de parto aconteçam de forma a indicar a vinda de Cristo. Jesus disse, vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, não é o fim. Haverá fomes, pestes, terremotos, são só o princípio das dores. Jesus avisou os discípulos desses acontecimentos. João viu esses acontecimentos por meio dos quatro cavaleiros. Beleza? Relação com a vida. Os quatro cavaleiros do Apocalipse, como os demais sinais proféticos, fazem parte da história da humanidade entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O povo de Deus olha para a história e vê cada dia situações de dor e desconforto, mas sabe que, como as dores de parto de uma mulher grávida, os sinais apontam para a chegada do nosso Senhor nos ares. Os dias serão cada vez mais difíceis até a data da volta de Jesus, mas ainda não é o fim, ainda há coisas para acontecer. Esta é a função dos sinais proféticos, mostrar aos crentes que cada dia mais perto, está cada dia mais perto, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Então não adianta usar os sinais como elementos numa espécie de agenda para marcar a volta de Jesus. Se nós tentássemos fazer isso, já era para ele ter voltado no ano 70, já era para ele ter voltado durante a Primeira ou a Segunda Guerra, já era para ele ter voltado durante a Guerra Fria, né? Quando a União Soviética perseguiu religiosos em todo o mundo. Então, cada geração vai dizer, olha, é nos nossos tempos, porque as dores vão se repetindo. Mas a geração que presenciar todas essas coisas
essa vai saber que é o fim, né? Jesus mesmo diz isso no sermão profético. Quando virdes a abominação da desolação estar no lugar santo, sabei que está próximo o fim. E aí ele diz assim: não passará essa geração que vir a abominação da desolação sem que tudo isso aconteça. Não há esperança para a humanidade sem a intervenção final de Deus. O povo de Deus terá uma vida difícil na terra, num processo que só cresce e se acentua. Como agir? Com vigilância e com perseverança. O autor da revista, ele não dá esse detalhe, mas eu quero acrescentar para vocês aqui que há uma palavra de esperança no sermão profético de Jesus. Então vocês abram lá em Mateus 24, que vocês vão precisar desse trecho para vocês responderem algumas perguntas aí que eu coloquei no quadro. O primeiro está lá no versículo 13, que fala que vai haver peste, vai haver fome, vamos ser perseguidos, vamos entregar para ser mortos. Versículo 13: mas quem perseverar até o fim será salvo. E no versículo 14, ainda mais uma mensagem de esperança: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho às nações, então virá o fim. O autor que é conhecido lá por aquela escatologia inaugurada, já e ainda não, chama-se George Led. Ele comenta que o cavaleiro branco não é conquista humana, não é os reis da terra conquistando povos. Ele comenta que o cavalo branco é o evangelho de Cristo conquistando a humanidade. O cavaleiro branco é a expansão da pregação do evangelho. Mesmo em meio a perseguições, guerras, dores, fome, a igreja não fica morta, a igreja não fica adormecida. Mesmo em perseguição, morte, dor e guerras, a igreja continua avançando no mundo e pregando o evangelho, até que o evangelho seja pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu concordo mais com o George Led a respeito do cavaleiro branco. Eu acredito que por ele ser branco, ele está relacionado com Cristo. Ele não é Cristo, mas está relacionado com Cristo. E se nós procurarmos sobrepor o cavaleiro branco a algum dos sinais do sermão profético, ele cabe no versículo 14, que diz que o evangelho será pregado em todas as nações. Então, o cavaleiro branco que sai, que tem uma coroa na cabeça, isso é importante, ele tem uma coroa, tá? E que ele sai vitorioso para vencer, é a igreja vitoriosa pregando o evangelho apesar das perseguições que lhe são impostas. Tá bom? Vamos lá responder as perguntas juntos aí? E depois eu abro para vocês perguntarem também. Oi, irmão Francisco? O cavaleiro branco tem um arco na mão e uma coroa na cabeça. Isso. Ele sai para conquistar. Então isso é importante. Algumas pessoas vão dizer que é conquista humana, outros vão dizer que é o anticristo. Eu concordo com o George Led. Eu acho que por ele ser branco e ele sair primeiro que os outros, ele é o avanço do evangelho. Irmãos, só de você saber que existem lugares no mundo em que os cristãos são mortos por serem cristãos, e ainda assim as pesquisas indicam que o número de crentes nesses lugares cresce, é justamente o avanço do evangelho. E isso corrobora com o que Jesus disse: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, você quer que Jesus volte logo? Vai pregar as nações. Isso é uma coisa que eu ouvia antes, depois eu falava: não é possível que seja assim, mas é assim. Vamos orar a Deus que Ele envie trabalhadores para a sua seara, que Ele desperte na juventude dessa geração missionários que vão ao mundo, porque a única maneira de antecipar esse relógio da vinda de Jesus é se o evangelho for propagado, se a igreja sair vitoriosa para vencer como o cavalo branco aí e pregar o evangelho e testemunhar a todas as nações. O que João viu quando os 4 primeiros selos foram abertos? O que é que ele viu? Sinais escatológicos? Não, o que é que ele viu? 4 cavaleiros em cavalos assustadores. Isso, ele viu 4 cavaleiros montados em 4 cavalos. Essa é a visão. 4 cavaleiros. Né? A cena dá até para compor o filme, né? Quebra um selo, o ser vivente levanta, fala: vem, abre o estábulo e sai o cavalo branco. É as coisas que dele acontecem.
Vocês entenderam, irmão, a questão de ser um sinal cíclico? Por exemplo, quando que o cavalo branco saiu? O cavalo branco saiu em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. Pedro prega um sermão poderoso e converte 5.000 almas. Depois o cavalo branco saiu quando Paulo pregou o evangelho, não só em Canaã, na Palestina, ele pregou o evangelho por todo o Império Romano. Depois o cavalo branco saiu de novo quando William Carey, missionário inglês, vai até as Índias Orientais e prega, e quando Hudson Taylor vai até a China. Então, toda vez que o evangelho expande os seus limites, cada vez que a mensagem do evangelho cresce e alcança mais povos, é o cavalo branco saindo para conquistar. Então, o cavalo branco é uma contração de parto que indica o avanço do evangelho. Quando é que o cavalo vermelho saiu? O cavalo vermelho é guerra. O cavalo vermelho saiu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém. O cavalo vermelho saiu de novo, mais recentemente, quando houve a primeira, a segunda guerra. Mais recentemente, guerra do Golfo, guerra do Iraque. Então, sempre que há contexto de guerra iminente, guerras e rumores de guerra, é o cavalo vermelho saindo. Ele não sai uma vez só, ele sai como dores de parto, repetindo através do tempo. O cavalo preto, de fome, quando que ele saiu? Diversas vezes na história da humanidade houve secas, estiagens, pestes, como Jesus disse, terremotos em vários lugares, que comprometeu a produção de alimentos e as pessoas precisaram racionar a comida, Não tinha comida para comer, tem que racionar, você tem que comer menos, tem que comer pouco. Hoje em dia nós vivemos um momento em que isso não acontece, mas vai acontecer. E não vai ser por falta de comida. Não acontece aqui no Brasil. Não, fala assim, em termos mundiais, em termos globais, não vai ser por falta de comida. Por exemplo, na África, eles não comem porque falta comida lá, não tem comida. Mas, por exemplo, um europeu não se preocupa com isso. Um americano, um brasileiro não se preocupa com isso. Tá? Mas vai do nosso vizinho aqui do lado, na Venezuela. Os camaradas são o país que mais tem petróleo do mundo. Eles têm mais petróleo do que no Oriente Médio. E eles não têm comida na prateleira. Por quê? Porque o governo racionou comida. Entendeu? A idolatria pelo Estado, pelo domínio, pelo governo, racionou a comida daquele povo. Só que isso é alcançar proporções globais no fim do mundo. Uma medida de cevada, a refeição de um dia, por um denário, por um dia de trabalho. Então você vai trabalhar para comer, você não, As pessoas do mundo. Então vamos lá. Qual o significado de cada um dos 4 cavaleiros? Então vamos escrever aí. Branco. Escreve aí na sua resposta. Branco igual e o que ele significa. O que o branco significa? A ambição dos homens. Isso. Conquista. Eu escrevi assim no meu: conquista ou avanço do evangelho. Essas duas possibilidades, tá? Dizem quem vai dizer que a conquista é um avanço da ambição dos homens, e outros vão dizer que a conquista é o avanço do evangelho no fim dos tempos. Mas o significado dele é conquista. O vermelho, guerras e rumores de guerras. O preto, Crise financeira, fome, crise financeira, racionamento, escassez. E o amarelo? Morte. Aí você pode escrever assim, morte em decorrência dos cavalos anteriores. O que os cavalos anteriores promovem levam ao acontecimento do cavalo amarelo, morte. Como Jesus se referiu aos eventos preliminares ao fim em Mateus 24:8? Princípio das dores. Princípio das dores. É os preliminares ao fim dos tempos. Isso aí, então. Princípio das dores. Aí você pode escrever assim, princípio das dores, entre parênteses, dores de parto. Você sabe que as dores são essas. O que as palavras lidas em Mateus 24, 13 e 14 nos diz sobre como a igreja deve enfrentar as dores de parto?
Vamos lá então, vamos ler. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Como é que a igreja precisa passar o período do princípio das dores do Pai? Perseverante. Perseverante e... Fred, você falou? Quem? Perseverante e... Versículo 14. Perseverante, versículo 13. Versículo 14. Testemunhando. Pregando o evangelho a todas as nações. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos? O resto do capítulo 24 vai ter comparação com algumas passagens do Apocalipse também? O restante do capítulo 24? Vai. Você estudar juntos? Talvez. Tá? É que esse trecho dos 4 cavaleiros, eles são precisamente esse trecho do versículo 3 a 14, que é chamado do princípio das dores, né? Guerras, rumores de guerra, no versículo 6 e 7, pestes, fomes e terremotos. Eles são precisamente o princípio das dores, eles são exatamente a mensagem dos 4 cavaleiros. Mas todo o sermão profético de Jesus tem uma relação com o Apocalipse, tá bom? E com 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é uma carta que Paulo escreve e também narra acontecimentos do fim. Ao longo do estudo, pontualmente nós vamos mencionar passagens do sermão profético, passagens de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que Paulo escreve a respeito da vida de Cristo e do fim do mundo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida que tenha ficado? Beleza? Ninguém? Então, ficou bastante claro hoje? Pastor, quem quiser anota o nome e me entrega que eu vou corrigir eles. Isso. E à noite eu trago. Quem quiser corrigir aí a apostila, está um pouquinho difícil de articular aqui no espiral, escreve seu nome aqui, entrega para a Mari, que ela vai consertar e traz à noite, tá bom? Aí à noite eu já trago. Vamos fazer uma oração então e encerrarmos a aula. Se coloquem em pé, vamos agradecer ao Senhor. Pai nosso, Deus querido e misericordioso, te agradecemos, Senhor, por podermos estudar a tua santa palavra. Te pedimos que o Senhor guarde em nossos corações o seu significado. Senhor, que nós estejamos com os nossos olhos atentos, prontos para a vinda do Filho do Homem. Que nós estejamos prontos para perceber os sinais proféticos, que nós possamos pregar esse evangelho em testemunho a todas as nações e que nós possamos, meu Deus, perseverar, ainda que sejamos perseguidos, ainda que passemos por grande tribulação por causa do teu nome. Senhor, conforta-nos e consola-nos com essa mensagem, é o nosso pedido. Eu te peço pela vida desses meus irmãos, que abençoes o seu domingo, despeça-os, meu Deus, em segurança aos seus lares, e que hoje nós possamos estar reunidos mais à noite, para participarmos da mesa do Senhor, comer o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, participar da comunhão dos santos. É a nossa súplica, o nosso clamor que levantamos a Ti, Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. A aula está encerrada, irmão. Vão em paz e o Senhor nos acompanhe.